Você já ouviu falar na Síndrome de Munchausen? A Síndrome de Munchausen é caracterizada pela fabricação ou indução de sinais e sintomas de forma consciente e intencional de um distúrbio físico, emocional ou cognitivo, podendo haver adulteração inclusive de exames laboratoriais. Além disso, alguns casos utilizam-se de doenças reais para aparentarem mais adoecidos e serem submetidos a procedimentos excessivos. Essas fabricações são realizadas a fim de obter atendimento, medicamentos e/ou internações. Os casos relatados dessa síndrome parecem apresentar apenas motivação interna e inconsciente, em que há uma necessidade de manter-se sob cuidado profissional, de receber atenção médica e cuidados de profissionais da equipe de saúde, ou seja, não há compensações ou ganhos pessoais. O termo Síndrome de Munchausen foi utilizado pela primeira vez em 1951 por Escher para caracterizar indivíduos que produzem intencionalmente sintomas físicos com o objetivo de receber assistência médica ou hospitalar. Em 1977, Meadow utilizou o termo Síndrome de Munchausen por procuração para descrever a criança cuja mãe produz o histórico de doença e sustenta tal histórico por meio de sinais e sintomas fabricados ou mesmo pela alteração de testes laboratoriais. Essa síndrome também é conhecida como dependência hospitalar, síndrome do paciente profissional, síndrome do vício hospitalar e síndrome de ópera hospitalar. No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais do DSM-5, a síndrome ganha o nome de transtorno factício, podendo ser autoimposto ou imposto a outro. O transtorno factício autoimposto é caracterizado pela falsificação de sinais ou sintomas físicos ou psicológicos ou indução de lesão ou doença associada à fraude identificada. O indivíduo se apresenta a outros como doente, incapacitado ou lesionado, o comportamento fraudulento é evidente mesmo na ausência de recompensas externas óbvias, e o comportamento não é mais bem explicado por outro transtorno mental, como transtorno delirante ou outra condição psicótica. Já o transtorno factício imposto a outro é caracterizado por falsificação de sinais ou sintomas físicos ou psicológicos, ou indução de lesão ou doença em outro associada à fraude identificada. O indivíduo irá apresentar o outro a terceiros como estando doente, incapacitado ou lesionado. O comportamento fraudulento fica evidente até mesmo na ausência de recompensas externas óbvias, e o comportamento não é mais bem explicado por outro transtorno mental, como transtorno delirante ou outra condição psicótica. Lembrando que no transtorno factício imposto a outro, aquele que falsifica uma doença no outro que recebe diagnóstico e não a vítima. A prevalência do transtorno factício é desconhecida, provavelmente devido às dificuldades de identificar e suspeitar dessa fabricação de sintomas. Além disso, outros aspectos podem colaborar para a subnotificação desses casos, como o desconhecimento dos profissionais de saúde sobre essa síndrome, a relutância em acreditar que os responsáveis podem estar provocando esses sintomas nas crianças e a dificuldade de compreender que tratamentos e procedimentos anteriores foram realizados sem necessidade. Diante disso, destacam-se alguns sinais que podem ser percebidos pela equipe de saúde como um alerta ou uma hipótese da presença da síndrome. Dentre esses, o histórico de muitas visitas e internações a diferentes hospitais sem nenhuma resolução ou panorama do quadro clínico, relato de dores e sintomas desconexos e diversos sem causa aparente, sintomas exagerados e prolongados sem preocupação com a gravidade ou com os procedimentos a serem realizados, sintomas com resultados de exames e respostas terapêuticas inconsistentes, apesar do uso extenso de recursos diagnósticos e tratamentos, e sintomas incongruentes ou constatados apenas na presença do responsável. É importante que a análise desses possíveis sinais seja realizada por uma equipe interdisciplinar, ressaltando a importância do papel da psicologia e do serviço social, no intuito de possibilitar uma avaliação mais criteriosa e que considere o sujeito em sua totalidade. Atente-se aos estereótipos negativos e julgamentos morais, que podem tanto dificultar o relacionamento entre a equipe e a família, como afetar na distinção de comportamentos desses pacientes. Nem sempre os sinais estarão relacionados à síndrome. É importante levar em conta todo o contexto de vida do paciente, já que muitas vezes os sinais podem estar também ligados a outros problemas diante do adoecimento e da hospitalização, como a ansiedade e a superproteção. E se você conhece alguém que se beneficiaria com essas informações, compartilhe o vídeo. Obrigada!